Muito bem, Palmeiras 4. 0, Cruzeiro 0 no Allianz Parque ontem. Palmeiras, né, Danilo, entrou em campo sabendo do tropeço do Flamengo, falou, bom, é agora, posso abrir mais 3 pontos, vou ter uma vitória a mais, vou ficar numa boa. Mas não jogou bem, de novo. De qualquer maneira, abriu um ponto aí do Flamengo na liderança, mas não foi exatamente um bom jogo do Palmeiras, né? Eu acho que, na verdade, foi um jogo ruim para os dois. O Cruzeiro um pouco melhor, que criou uma chance no primeiro tempo com uma batida de falta que o Carlos Miguel fez uma defesaça. A bola ia ali onde a coruja dorme. Eu estava vendo umas fotos agora, umas fotos incríveis da defesa, porque foi realmente num lugar muito difícil para o Carlos Miguel conseguir fazer a defesa. Depois, no segundo tempo, o Cruzeiro seguiu um pouco melhor, criou a melhor chance do segundo tempo nos últimos minutinhos ali. Então, sim, o Cruzeiro foi um pouco melhor. Se tivesse que alguém que vencer, seria o Cruzeiro, mas eu achei um jogo muito abaixo. Depois de a gente ficar na expectativa por muito tempo e ter visto um Palmeiras e Flamengo muito bom, né? Um jogo muito bom. O Palmeiras e Cruzeiro ficou muito abaixo. Por vários motivos, eu acho. O primeiro deles, olhando pelo lado do Palmeiras, é o cansaço. É óbvio que, assim como a gente viu o Flamengo no sábado, parece até que os dois times estavam assim, os dois que eu digo, Palmeiras e Flamengo, com uma certa preguiça, um time cansado, com a cabeça longe. Então dá pra gente fazer essa ponderação em relação à atuação do Palmeiras. O Cruzeiro, eu particularmente esperava até que conseguisse pressionar um pouco mais, fazer o Carlos Miguel fazer ainda mais defesas difíceis. Fiquei um pouco decepcionado, acho que o Caio Jorge está numa má fase, porque o gol que ele perdeu no último minuto ele não perderia em nenhum outro momento. E o juiz, né? A gente vai depois falar um pouco mais sobre a polêmica, sei que depois a gente vai ter o áudio do VAR, então eu não vou me estender muito por aqui sobre as polêmicas do jogo, só acho que o juiz picotou demais, muito pouco tempo de bola rolando, eu acho que ele prejudicou os dois times e ficou muito ruim para assistir essa partida. Era a grande chance, na minha visão, de o Cruzeiro voltar à disputa, porque ele poderia aproveitar o tropeço do Flamengo e vencer o Palmeiras num confronto direto. Só que o Cruzeiro, de novo, perdeu a chance e acho que agora, definitivamente, fica muito difícil. O Juca brincou do Mirassol, mas a gente pode lembrar que o Mirassol tem jogo direto com os dois, com o Palmeiras e com o Flamengo. Eu acho muito difícil que o Flamengo e o Palmeiras caiam a ponto de o Mirassol entrar na disputa, mas o Mirassol pode ser aí um time que vai ter vai determinar o futuro do campeonato. Tirando isso, acho que a gente vai ter que ouvir o VAR daqui a pouco para falar, mas depois eu posso dar as minhas opiniões sobre a polêmica da arbitragem, âncora. Você falou sobre o jogo picotado, 42 minutos de bola rolando teve esse jogo. É muito pouco. 42 minutos é menos que eu falei tempo. antes de começar o programa, né? Eu acho curioso como, às vezes, dentro do próprio jogo, o árbitro muda de critério. Às vezes a gente cobra uma uniformidade de critério entre um jogo e outro. Ontem eu vi ele mudando de critério durante a partida. Isso eu acho completamente louco. Muito bem, Arnaldo. Você que apostava no Cruzeiro, era a hora do Cruzeiro ganhar ontem. Podia ganhar, podia voltar para a briga. E aí? Talvez ontem fosse a última chance, mas acho que o Cruzeiro está fora da disputa desde que empatou com o Sport Lanterna em casa, né? O que acho que deu para perceber, a gente presta, claro, mais atenção nos dois principais times que estão disputando a liderança, estão disputando a semifinal da Copa do Brasil. Mas se você reparar, no sábado, além do Flamengo, jogaram o Internacional contra o Fluminense e o Bahia contra o São Paulo. Onde eu quero chegar? Gente, nessa atual fase da temporada, com a sequência de jogos, quem joga em sequência com os mesmos jogadores vai pagar um preço na partida seguinte. Então, assim, o Inter não conseguiu andar contra o Fluminense no Maracanã, tinha jogado contra o Bahia no meio de semana, e o Bahia não conseguiu andar contra o São Paulo no Morumbi, tinha jogado com o Inter no meio de semana. Para mim, a estratégia dos dois treinadores foi completamente absurda. A do Felipe Luiz, então, a gente vai chegar mais na frente. Mas é de um amadorismo, assim, porque além de tudo tinha a questão do Castelão, do gramado, da viagem. Então, assim, fisicamente o Flamengo foi um arremedo no sábado e o Palmeiras também foi mal e arriscou no domingo. Eu sei que a questão do Palmeiras, além de tudo, tinha a questão de uma questão moral. O time foi amassado pela LDU, então acho que a tentativa do Abel era, jogando em casa, devolver um pouco de confiança aos seus jogadores para a partida de quinta-feira. Aí não aconteceu uma coisa nem outra. O resultado acabou sendo bom para o Palmeiras, o 0-0. Porque o Cruzeiro poderia encostar
e a derrota também deixaria o Palmeiras empatado em número de pontos, que o Flamengo agora tem um na frente. Agora, é aquilo. O Palmeiras, para se classificar na quinta-feira, ele precisa jogar muito mais do que jogou contra o Cruzeiro, e nem vou falar da partida de ida, né? Ele é incrível, porque isso acontece, é normal. Aquele negócio do time do mês, né? Ele vinha jogando muito bem e vem de 2 atuações ruins, né? Temos que levar em consideração esse jogo, a gente falou muito da situação. Para mim, o árbitro se perde completamente ao pipocar e não expulsar o Gustavo Gomes. Aí, a partir daí, tudo é meio compensa ali. O gol anulado do Palmeiras, eu entendo a questão da regra, mas não acho que é uma coisa assim taxativa, foi falta, estava sob controle do Cássio. Acho que é interpretativo. E a expulsão do Fabrício Bruno depois era um lance compensando o outro. Para mim foi absurda a expulsão do Fabrício Bruno. E o Palmeiras teve um bom tempo, com 1 a mais, para ganhar o jogo e abrir a tal diferença. Não conseguiu. A dupla não jogou bem. Então são questões que ficam para quinta-feira num momento de pressão, né? Para os dois, para Flamengo e Palmeiras. Talvez as sequelas do final de semana sejam maiores para o Flamengo, mas o Palmeiras tem as suas, né? E no campeonato nacional, esse ponto a mais pode fazer bastante diferença, já que não há confronto direto entre eles mais. Mas, de qualquer forma, talvez a expectativa do Abel com a estratégia fosse abrir, de fato, vantagem na liderança, colocar uma vitória em cima do Cruzeiro e abrir uma margem sobre o Flamengo mais segura. Voltar aqueles 4 pontos, né? Que seriam 3 na prática, mas com uma vitória a mais, seriam 4, era uma gordura mais consistente. E acho que a sua enquete é bem boa. Porque ela tem alguns detalhes para cada um deles, né? Eu acho que o Flamengo, ele visita o Racing com uma vantagem mínima e tem esse impacto no Brasileirão, tá 1 ponto a menos. E o Palmeiras tem que reverter 3 gols, tá com 1 ponto a mais, mas também já não se sente, talvez, depois de perder o confronto direto para o Flamengo e empatar com o Cruzeiro. Tem que lembrar que o recorte do brasileiro do Palmeiras é 1 ponto em 6, né? Nos 2 grandes confrontos diretos, contra o Flamengo e o Cruzeiro. Então, eu acho que ela tem aí bons elementos para a gente pensar qual dos dois, em tese, está mais ameaçado de não ganhar um grande título na temporada. Olha, quero ouvir o Mauro César, porque segue a saga do Palmeiras do Abel, que tem uma enorme dificuldade contra os times do G6. Enquanto você fala, a gente pode até colocar as estatísticas aí sobre o aproveitamento Essa dos marca é times incrível mesmo, né? Contra os 6 primeiros colocados, Mauro. Isso acho que até é muito perceptível pelos últimos jogos, né? Houve uma grande empolgação com as atuações do Palmeiras contra times do bloco de baixo, em casa, né? Houve um momento que de 9 jogos, 6 foram em casa. Mas se você pegar até contra o River Plate, excelente primeiro tempo na Argentina, o segundo tempo não foi elogiável. O jogo de volta também só se define no final, não é uma grandíssima atuação. É um jogo que só tem definição no final. E o River Plate aos trancos e barrancos. Aí tem o jogo do Bahia, a derrota, o jogo de São Paulo, que as condições que a gente conhece, estava 2-0, poderia ter sido pior, mas aí acontece tudo aquilo. O jogo do Flamengo e o jogo de ontem, até com o homem a menos, o Caio Jorge teve a chance de fazer o gol da vitória. O Cruzeiro esteve muito mais perto do gol que daria a vitória. Era típico jogo 0-0, 1-0, né? Dificilmente esse jogo teria 1-1, 2-1. Jogo de poucas oportunidades. E tanto que o Carlos Miguel fez sua melhor atuação, né? Desde que foi promovido a titular, pelo menos por enquanto, enquanto o Everton está contundido. Foi o terceiro jogo dele, tomou 6 gols nos 2 primeiros, tudo no primeiro tempo. E ontem ele fez defesa com pouquíssimos minutos. Ele tinha feito 2 defesas, fez essa defesa no final, importantíssima, né? O que acho que evidencia que o Palmeiras não fez um grande jogo, né? E como o Arnaldo falou, ainda se desgastou, vai ter que subir uma montanha literalmente aí na quinta-feira para evitar mais uma eliminação em casa. É um momento assim, meio delicado. E até acho que a resposta da enquete é meio óbvia, né? Claro que é o Palmeiras que está mais perto de não ganhar nada, que ele está mais perto da eliminação do que o Flamengo. Para mim é óbvio. O campeonato tem uma diferença de 1 ponto. Não mudou muito o campeonato. Porque o Palmeiras tinha vantagem de 1 vitória. Agora tem vantagem de 1 ponto. O que muda agora? Antes o Flamengo poderia, se o Palmeiras perdesse, ele empatando o jogo, passaria à frente. Agora, se o Palmeiras perder ou empatar, o Flamengo tem que ganhar um jogo. É isso que muda. Fora isso, não muda nada na classificação. Agora, os 3-0
coloca o Palmeiras muito mais perto da eliminação do que o Flamengo. O Flamengo está ganhando de 1-0, o Palmeiras está perdendo de 3-0. Né? Então o Palmeiras está mais perto de não ganhar nada, o que não quer dizer que não vai ganhar. Pode até conseguir uma reação espetacular, embora os últimos jogos não sinalizem isso. Então tem que ser um período de 4 dias de uma reação muito grande. Não adianta só motivação. Palmeiras sempre tem que jogar, vai ter que jogar. E não tomar gol. Né? Ontem, por muito pouco, não tomou gol. Lembrando, antes desse jogo, nos 10 jogos anteriores, tomou gol em 9. E ontem, graças ao Carlos Miguel. Ou seja, os adversários estão criando oportunidades, marcando, ou quase, no caso de ontem, graças ao goleiro, não aconteceu. Não pode tomar gol da LDU. Tomar gol da LDU fica igual o São Paulo, que tomou de 2-0, quando tomou o gol na falha do Bobadilha, Acabou o jogo. ali acabou o jogo. Então, se o LDU faz um gol, o Palmeiras já tem que fazer 4 para levar para os... Nossa, aí fica muito difícil, já é difícil, né? Fica quase impossível. Então vai ter que ter um desempenho impecável, né? Defensivamente e ofensivamente contra o time equatoriano. Situação difícil. Ô, Juca, na sexta-feira você falou, o Carlos Miguel, ele vai ter um problema no Palmeiras e tudo mais, que ele tá marcado. Ontem, o melhor em campo. Sem Palmeiras. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Melhor em campo. Deixou de ser o chama-gol, como corria o risco de ser rotulado depois dos 2 jogos em que tomou 6 gols, nenhum deles com culpa, mas objetivamente tomou 6 gols, e já tinha aquela conversa, goleiro bom tem que fazer milagre, ele não fez nenhum milagre. Ontem ele salvou o Palmeiras. Foi disparado o melhor jogador em campo, salvou o Palmeiras, e eu diria que essa é a única notícia verdadeiramente boa para a torcida do Palmeiras em relação ao jogo de ontem. Embora, claro, o resultado, que não é bom, é apenas razoável, ficou bastante razoável por causa da surpreendente derrota do Flamengo. Eu, na sexta-feira, disse, e ao meu lado, Danilo Lavieri concordou imediatamente. Sabe quando o Flamengo vai perder amanhã em Fortaleza? E perdeu. Perdeu. O que significa que nós devíamos aprender a não dar palpites idiotas. Razão pela qual eu não respondi a sua enquete, que tão elogiada até pelo nosso decano. E eu não gostei dela, porque me deixa numa sinuca de bico. Eu não sei qual dos dois é favorito a ganhar 1 ou 2 títulos. Agora, o que eu sei é que nós tivemos mais uma arbitragem danosa, porque se aos 11 minutos de jogo o árbitro caseiro, o assoprador de apito caseiro, não tem coragem de expulsar o capitão do time anfitrião, dá no que deu. Né? Eu não teria expulsado o Fabrício Bruno em hipótese alguma. Se houve falta ali, a falta foi deste brilhante Alain, que eu acho que já está por merecer ser titular no Palmeiras. Tal a capacidade dele de mudar o jogo. Claro, alguém poderá dizer, não, ele muda muito o jogo porque ele é forte, ele é bom e ele entra já com os outros desgastados. Pode ser, mas o arranque dele, né, em direção ao gol foi brilhante, mas não houve falta do Fabrício Bruno. Então o Cruzeiro foi prejudicado porque podia jogar 11 contra 10 desde os 11 minutos do primeiro tempo. Perdeu essa chance. E depois foi mais prejudicado porque teve que tomar cautelas para quem precisava ganhar o jogo, jogando ele com 10 jogadores por uma expulsão injusta. Agora, só não tem o argumento de dizer que tudo conspira para o Palmeiras, o Varmeiras, o não sei o quê. Porque se fosse uma deliberação auxiliar o Palmeiras, o gol do Sosa não teria sido anulado. Eu quero deixar transparentemente a minha dúvida. Na hora, não achei que havia havido falta. Depois, vendo imagens, meio que aceitei a ideia de que o Cássio estava com a mão em cima da bola, mas depois vi uma outra imagem em que você tem o Cássio com a mão em cima da bola no momento e, misteriosamente, a bola escapa da mão dele. E não é com o toque do Sosa. O Sosa aproveita e faz o gol. Então, eu tenho dúvida. E um gol que desperte tantas dúvidas, cabe qualquer solução. Agora, só não cabe dizer
que estão ajudando o Palmeiras, porque era muito fácil ele dar o gol e ele não deu o gol. Ele errou porque ele é ruim, ele é péssimo. Klein, né, que ele se chama, é da FIFA, meu Deus. Então, reitero a minha manchete. Quando o senhor Leonardo Jardim dá a brilhante entrevista que deu, só concorre com a do Cássio, que mais ou menos foi na mesma linha, né? Da crítica à arbitragem, da crítica, digamos, positiva, da crítica de quem quer soluções, não quer apenas a crítica. Mas o Cássio deveria responder porque ele, com toda a experiência, com toda a autoridade que tem, né, não lidera um movimento para que os jogadores de futebol sejam ouvidos, para que os jogadores de futebol tenham verdadeiros sindicatos e não essa pelegada que os representa, entre aspas, sem representá-los. Tipo Martorelli, que está há 40 anos no sindicato dos atletas profissionais, fez disso meio de vida e se dá muito bem com esse meio de vida, né? E um sindicato que já foi objeto de N escândalos, né? De toda sorte, né? De desvios e tudo mais. Por quê? Por que o jogador de futebol brasileiro até hoje não foi capaz de se organizar e ter sindicatos fortes? Porque com sindicatos fortes estaria clamando e pressionando por melhores arbitragens que têm que ser profissionais e independentes das entidades que comandam o futebol, né? Brigaria por gramados de verdade e não esses que nós temos em boa parte dos nossos estádios. Tudo isso, os jogadores não se mobilizam e dá nisso, né? Eu não concordo, vi a opinião do Casão ontem, não concordo que o campeonato esteja manchado pelos erros de arbitragem, porque se esse está manchado por erros de arbitragem, eu diria todos os demais também estão ou estiveram, né? Então, o campeão brasileiro tem que ser campeão apesar da arbitragem, ora ajudado por ela, ora prejudicado por ela. Muito bem, o Juca entrou no assunto arbitragem aí, a gente vai ter o áudio do VAR para a gente falar e falar também da frase do Cássio sobre isso. Eu vou passar a bola para você para falar sobre isso, Danilo, mas antes, só para fechar o tema dentro do jogo, a gente já falou um pouco do Carlos Miguel, mas assim como a gente vai falar do Bruno Henrique, queria que você falasse só um plá do Veiga, que entrou mal ontem. O Veiga, ele deu alguns, deve ter dado sinais em jogos menores, né, contra Fortaleza e tal, ele tinha algumas viradas de jogo interessantes, uns chutes ali, algumas bolas paradas, mas muito pouco para ser o Veiga, para ser um dos jogadores mais importantes dessa atual fase do Palmeiras. E ontem ele entrou de novo desligado, errou alguns chutes, errou algumas viradas de bola. É curioso como ele realmente não consegue recuperar. Ele deu sinais, será que agora volta? E não voltou, né? Contra a LDU ele foi muito mal, já tinha ido muito mal contra o São Paulo também no primeiro tempo, quando o time do Palmeiras melhorou com a saída dele. A mesma coisa contra a LDU, acho que contra a LDU a melhora foi menos perceptível, não que o Palmeiras tenha melhorado, mas o Palmeiras sofreu um pouco menos, pelo menos depois da saída do Veiga contra a LDU. Realmente ele não está vivendo um bom momento. Ontem o Abel insistiu com ele de novo. Eu até entendo de novo a insistência, porque ele já mostrou futebol, porque a gente sabe que técnica ele tem, mas infelizmente o Veiga não está merecendo essas oportunidades que ele recebe de forma consecutiva. Isso não significa que ele já acabou, tem que aposentar, qualquer coisa do tipo. Está num momento ruim. Tem uma carreira muito vencedora pelo Palmeiras, mas não dá para jogar só pelo nome, não dá só para jogar pelo currículo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro colocar a tela que tem a frase e as palavras do Cássio sobre a arbitragem. E depois a gente vai colocar em seguida o áudio do VAR. Então o Cássio falou o seguinte: se não nos unirmos para melhorar a arbitragem